Olá, sou a professora Edilza Santos de Oliveira, ministra de Disciplina de Língua Inglesa. Bom, nessa primeira aula, irei abordar a expansão da língua inglesa dentro do contexto histórico, ou seja, como a língua inglesa se expandiu pelos continentes da América, da África, da Ásia e da Oceania. A língua inglesa teve origem na Europa, sobretudo na região atualmente compreendida pelo território do Reino Unido. Podemos dizer que a América Anglo-Saxônica está dividida em duas áreas. A primeira, a área geográfica, e a segunda, a área cultural. O nosso conteúdo se refere à área cultural, pois está relacionada ao idioma, à cultura e à colonização de um povo. Em seu processo histórico, a evolução da língua inglesa passou por várias transformações, a qual foi influenciada por diversas outras línguas com as quais teve contato. Nesse período, as línguas, os dialetos, eles ganharam e perderam vocábulos. E a sua longa história é complexa, porque foi perpassada pela cultura de muitos povos. O inglês originou-se da fusão do dialeto germânico falado pelos anglo-saxões, quando estes, na metade do século V, invadiram o território celta, atualmente ocupado pela Inglaterra. Ao longo do tempo, o inglês foi evoluindo, não só em seu vocabulário, mas também em sua pronúncia e gramática. A primeira forma de inglês falada entre o século V e XI é conhecida como Old English, também é chamado de inglês antigo. O primeiro idioma nesse período era o grego e o latim, e surgiu aí uma variedade de dialetos que eram muito funcionais. E esses dialetos serviam para descrever fatos concretos e necessidades de comunicação diária. Outra influência foi quando ocorreu a invasão dos vikings, que trouxeram mais de 200 palavras novas para o novo dialeto. A segunda forma de inglês, conhecida como Middle English, também chamado de inglês médio, evoluiu depois que os normandos conquistaram a Inglaterra com a Batalha dos Hastings. Isso aconteceu em 1066. A partir daí foi se misturando com o dialeto francês, que na época era a língua materna, e isso foi mais ou menos no século XI, do século XI ao século XV. A terceira forma de inglês, o Middle English, também conhecido como inglês moderno, é o falado desde o século XV até os dias atuais. Houve uma mudança gradual nesse período na sonoridade, que vai causar a última mudança significativa da estrutura da língua inglesa. A partir daí, inclui caráter fonético, os sons vocábulos também sofrem alterações e algumas consoantes deixam de ser pronunciadas. Essa mudança da língua representou uma padronização que a língua ainda não tinha. Em 1475 a 1516 houve a disseminação do dialeto do centro de sistema político, social e econômico. Desse período surgiram os primeiros dicionários da língua inglesa, assim como as primeiras gramáticas descritivas da estrutura da língua inglesa, assim também como os conceitos gramaticais, incorporação normalizada do verbo auxiliar para elaboração de frases interrogativas e negativas. Também teve a participação, nesse mesmo período, do dramaturgo William Shakespeare, que também foi considerado um dos grandes responsáveis pelo inglês moderno, criando palavras novas, entre outros processos, através do uso dos prefixos e sufixos. Assim, a classe gramatical, criação de novas expressões. Atualmente,
Muitos são os países que utilizam o inglês como língua materna, mas são mais de 4 milhões de falantes nativos. Há, contudo, países onde o inglês, apesar de não ser a língua materna, é a língua oficial, utilizada em funções governamentais e educacionais e falada por parte de seus habitantes, como é o caso da Índia, das Filipinas e do Paquistão. Por exemplo, existem mais de 50 nações que têm o inglês como língua oficial. A importância do inglês se faz notar em todos os campos da atividade humana. Ele domina a internet, onde mais da metade dos sites são escritos em inglês, no mercado de trabalho, no fator diferencial, como em profissões administrativas, quanto ferramenta de trabalho, também em profissões como a aviação e a informática. Também nas áreas científicas e acadêmicas. Seu uso é cada vez mais exigido para facilitar a divulgação de trabalhos a nível internacional. Em seu período de evolução histórica, a língua inglesa passou por várias transformações e foi influenciada por diversas outras línguas com as quais teve contato. Nesse período, ganhou e perdeu o vocábulo. Sua longa e complexa história é perpassada pela cultura de muitos povos.